Olá, tudo bem? Eu sou o professor Aguinaldo Antônio. Luiz, temos um convidado especial. E aí, Hilton, tudo bem com você, Hilton? Opa, beleza? Luiz, apresente para nós o nosso Opa, amigo. hoje nós temos aqui a presença do nosso colega, professor, mestre Adrian, que vai passar para a gente aqui algumas coisas bem legais. Estou muito curioso para ouvir o que ele tem para falar hoje. E aí, mestre Adrian? Muito obrigado aí ao acolhimento de vocês. Estou muito feliz também de poder trazer uma pequena colaboração aí sobre o tema em que vocês vão abordar também. Bom, a princípio eu sigo, né, os conteúdos que vocês discutem. Às vezes eu consigo participar ao vivo, mas eu gosto de assistir também com calma. E o que me chamou a atenção foi se eu não me engano, não foi a última, mas acho que a antepenúltima apresentação de vocês, comentando sobre classificação, né, em pesquisa, utilizando um software muito bem apresentado aí por vocês todos aí. E aí o que me chamou a atenção foi numa narrativa em que houve uma citação sobre a transcrição, né, que é algo em que eu tive, eu vou dizer o prazer, mas foi bem, vamos dizer assim, suado para eu chegar no entendimento de passar uma transcrição em áudio, né, para um texto, para depois sim eu fazer a classificação. Então eu tive uma experiência bem complexa e cheguei a um determinado fator em que eu tive uma facilidade para executar isso, por conta de tempo, né, eu precisei de tempo, então aí me chamou a atenção, e aí eu entrei em contato aí com os senhores para compartilhar, né, dessa... Mas viu que formalidade, Luiz? Nossa, quem são os senhores que ele entrou em contato? O Hilton, a idade do Hilton. Deve ser. E aí para poder compartilhar, né? Então, isso foi adotado como prática também na instituição que eu fiz lá o mestrado, na eventualidade, e até hoje eles utilizam. Então, foi uma maneira prática, após várias tentativas, e eu comento depois, enfim, mas de certa forma foi por esse meio, por conta de vocês trabalharem, né, a classificação para N finalidades, principalmente para mercado, mas aí, no caso, não vai servir somente para mercado a minha demonstração, mas pode servir também para uma eventual execução de pesquisa científica também, né? Mas é isso aí. Mas você nos conhece há mais tempo. Há mais? Cara, eu conheço vocês aí, graças a Deus, eu conheço vocês desde 2013. A gente teve o prazer de trabalhar, se encontrar nos corredores, fazer alguns planejamentos juntos aí, e passar por aquela época, né, juntos ali, vivenciando todo aquele momento, e depois dando sequência, né, saindo de uma instituição para outra, se encontrando, trabalhando juntos novamente, e são coisas da vida, né, poxa, isso que é o melhor da vida, né, a gente poder ter aí pessoas aí para poder compartilhar e momentos como esse aí. É sempre um prazer para a gente, né, encontrar os amigos. Acho que, né, Hilton? Você que... Com certeza. É importante para a gente. Então, vamos lá. Fique à vontade aí para dar o show aqui, então. Então eu começo? É com você. Técnicas de transcrição com o uso de inteligência artificial. Esse é o tema que a gente colocou. É tema bem chamativo. Agora eu quero ver. É isso aí, Picete. Eu não chamo de Adrian, eu chamo de Alessio. Então, agora é com você, Alessio. É isso aí, Picete. Vamos lá, então. É o seguinte. Bom, como eu estava dizendo, né, então, essa não é uma técnica comum, pelo menos foi o que eu observei em minhas pesquisas. Em 2018, mais ou menos, já comecei a trazer essa necessidade, porque eu tinha um texto, na verdade, para transcrever, de um áudio de 1h40, 1h50 minutos. Então, porque eu havia realizado uma pesquisa em grupo, né, com opiniões de vários professores sobre o meu tema, né, que não é o caso aqui, não convém o tema, mas enfim. Então, havia necessidade para que eu pudesse transcrever. E eu cheguei até, numa oportunidade, eu fiz umas viagens para o Sul, em que eu fui visitar a Uniamérica, algumas universidades que trabalham com projetos, né, de aula invertida. E ali eu fui até o Paraguai para
procurar aqueles gravadorzinhos pequenos ali que você fala e ele depois você é uma coisa absurda, mas não tem em português. Então, até um material desse, que tecnologicamente falando, ele traz algumas possibilidades. Hoje a gente vê aí alguns aparelhos que fazem a transcrição mais no sentido de como é que se diz? Falar em português e você ouvir em inglês, né? A gente já tem esse tipo de aparelho hoje em dia, né? Mas na época, eu procurei aparelhos e não encontrei. Então, eu parti para o meu desespero para alguma ferramenta em que eu estivesse ouvindo a narrativa, que foi gravada, eu pudesse repetir na minha fala e algum sistema escrevesse em algum editor de texto. Então, foi por essa tentativa, em vários aplicativos que eu pesquisei, e acabei me deparando com um dos melhores, que são, assim, vocês vão ter a oportunidade de visualizar. Eu trouxe um livro aqui sobre fundamentos da metodologia científica, para fazer alguns parágrafos aqui para vocês acompanharem, né? E como acessar essa ferramenta. Então, vamos na prática, né? Então, vamos parar um pouco. Vamos lá, vamos ver se ele apanha agora. Vamos lá, vamos na prática ver como é que funciona aí de fato, né? Porque nada melhor do que a gente ter essa... Não sei se vocês já estão conseguindo visualizar aí. Sim. Sim. Então, na prática, né? Então, passo a passo. Primeira coisa é a ferramenta, né? A ferramenta com base no Google Docs, né? Porque hoje ela se tornou uma ferramenta na inteligência artificial muito usual e muito rica de informações para que ocorresse esse tipo de software, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Por conta da sua riqueza, da grande utilidade, tanto doméstica quanto empresarial, né? Para acessar o Google Docs, na verdade, né? Basta aí você digitar Google Docs, aparece aqui na pesquisa o que se trata, né? Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais aqui, né, do seu surgimento e tudo mais, as linguagens que são utilizadas, né? Para esse tipo de inteligência. Mas aqui, nós temos aqui o link do Google Docs, solicitando para que você crie e edite documentos online. Então, a opção que traz aqui interessante observar que também é o foco para que você tenha controle de equipe, trabalhando com workspace também, né? Mas, no nosso caso, é para um documento pessoal, né? A partir daí, existem opções para que você possa utilizar alguns documentos que possam ser compartilhados, enfim, alguns que eu já realizei aqui, que permanecem aqui. Por quê? Porque eu estou logado com minha conta do Gmail, né? Então, isso é importante deixar claro aqui, né? Então, por isso que eu tenho já acesso, é como se fosse o Google Fotos, né? O Google Drive, e aqui o do Google Docs, né? Por isso que traz essa referência com os documentos que eu já fiz. No nosso caso, aqui eu vou abrir um documento em branco, e, a princípio, é um editor de texto normal, né? Como a gente pode perceber aqui, que eu posso digitar aqui algumas palavras, né? Normalmente. E ele já vai salvando aqui, né? Ele já está fazendo aqui, mesmo se está sem título, mas eu vou colocar aqui o título da nossa reunião. Opa! Você tá gago da mão, né? Tá errando muito aí. Gago na mão é bom. Essa eu não conheci. Isso chama dislexia. Não, tem que ser outro nome, né? Porque, bom, enfim. Aí, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, eu ia recitar um poema, né? Mas eu falei, não, gente, vamos aqui pegar um texto, né? Então, vamos fazer aqui criar uma situação, né? Tanto para lógico que não faz sentido uma leitura, mas a ideia também pode até servir para uma leitura. De repente, você tem um material e quer redigitá-lo, ao invés de escanear e tal, mas o interessante são duas situações, né? Ao fazer esse tipo de transcrição, é claro que você vai estar, de certa forma, revendo o teu material. Então, você está praticando ali, né, na revisão,
aprendizagem, não deixa de ser uma aprendizagem. O que o Google Docs não faz aqui é colocar vírgula, ponto final, que você pode fazendo isso manualmente, ou depois numa formatação mais adiante, tá? Bom, então vamos lá. Como ferramentas, né, ele tem aqui, ó, digitação por voz, ou Ctrl Shift S, que é a tecla de atalho mais comum, né? Então, como opção de ferramenta, ele traz aqui a digitação por voz. Você pode usar o microfone, pode usar o fone do celular, como eu estou usando aqui, inclusive, eu ia utilizar o microfone, mas ele inibe aqui algumas Mostra situações. ele aí. Aqui, ó. Eu queria cantar até uma música com ele aqui hoje para vocês. Ah. Carlos. Profissional, bom. Esse é bom. São tantas emoções, bicho, mas eu não ia conseguir cantar uma música para vocês aqui. E eu, quando eu ia cantar a música, já ia digitando ali a letra para mim, né? Então, mas vamos lá, digitação por voz. E ele fica aqui, ó, clique para falar, né? Então, obviamente, né? Mas vamos lá, o que eu falar aqui, ele vai ter que digitar aí sem erro. Então, eu peguei aqui um título para a gente ter como referência, que é uma coisa bem simples de se fazer numa pesquisa, a escolha de um tema. Bom, vou deixar claro vou colocar o parênteses aqui. Como que eu posso utilizar, né? Depois a gente pode fazer alguns comentários, mas não é só para uma pesquisa, como eu estou dizendo, mas de repente você gravou uma reunião, né, e quer pegar os pontos importantes, e fica ouvindo a reunião, aí você pausa, faz as anotações, replica a reunião, para que você possa também trazer esse ponto. Para a pesquisa, para um lançamento de um produto, né, onde você faz algumas anotações em voz, depois você quer transcrever como documento. Então, tem N aplicações, né? Mas vamos para a prática, para entrevista, fundamental. Entrevista numa pesquisa qualitativa, é uma pesquisa de mercado, né? Exatamente. E aí entra um pouco... Focus Group, né? Exatamente. Foi o que eu acabei tendo que realizar por conta do Focus Group. Agora, aí é a contribuição de vocês, né? Após essa fase, que entra essa reclassificação de palavras e por aí vai, né? Mas vamos lá, é interessante a gente ver aqui funcionar na prática, né? Deixa eu até molhar as palavras aqui, para não dar já além dos dedos, né? Para não ficar só gago da mão, né? Gago são nos dedos, mas vamos lá. Então, deixa eu só permitir aqui, ó, o uso do microfone. O tema é escolha o tema. O tema é um assunto que se deseja prover ou desenvolver, é uma dificuldade ainda sem solução, que é mister, né, determinada com precisão, para intentar em seguida seu exame, avaliação, crítica e solução. Dá um enter aqui. Bom, escolher um tema significa levar em consideração fatores internos e externos. Os internos consiste em... Deixa eu voltar. Consiste em selecionar um assunto de acordo com as inclinações, as aptidões e as tendências de quem se propõe a elaborar um trabalho científico. Optar por um assunto compatível com as qualificações pessoais, em termos de background, da formação universitária e pós-graduada. Encontrar um objeto que mereça ser investigado cientificamente e tenha condições de ser formulado e delimitado em função da pesquisa. Os externos requerem a disponibilidade do tempo para realizar uma pesquisa completa e aprofundada, a exigência de obras pertinentes ao assunto em número suficiente para o estudo global do tema, a possibilidade de consultar especialistas da área
para uma orientação tanto na escolha quanto na análise e interpretação da documentação específica. Pronto, interrompi aqui. Ele não errou uma palavra do que eu li aqui, inclusive background, né? Ele trouxe perfeitamente, como eu disse, pular a linha, vírgula, você pode fazer no momento que você está digitando, que não foi com mais calma ali, você vai executando. Então, é um interpretador, eu diria, o melhor, que, como eu disse nas minhas pesquisas, que eu realizei várias pesquisas para chegar a esse ponto, e eu praticamente li uma página aqui, né, em poucos minutos. Então, como, de novo, eu fiz aí em torno de 1h40 de áudio, com pausas, né, para que eu pudesse ir ajustando algumas coisas e tal, eu fiz, em média, 30 minutos, 40 no máximo, foi que eu consegui transcrever 1 hora de áudio. E, porque você vai falando, não precisa ser uma fala bem lenta, né, uma fala, sabe, posso até falar mais rápido, mas aí fica teu critério de acompanhar o que está acontecendo na tela. Como eu estou lendo, eu não estou vendo o que está digitando, né, então, quando você tem um áudio, um pouco mais rápido, com o microfone mais próximo, né, da boca ali, falando palavras com precisão, né? Então, né, não dá para a gente falar, se eu chegar aqui e falar, por exemplo, ele não vai entender ali, ele vai traduzir aquilo, né? Agora, se eu continuar conversando com vocês aqui, ele vai digitando ali. Quer dizer, é algo que traz, na inteligência que a Google aplicou para esse tipo de ferramenta, para nossa necessidade de transcrição, cara, é algo muito próximo eu diria, de ser o ideal para que a gente possa considerar, e não dá para desconsiderar essa ferramenta, né? Então, a gente está vendo, eu estou conversando aqui, falando, e ele está ali, ó, tá, né? Experimenta usar a palavra ponto. Eu já fiz essa situação, por exemplo... Ponto final, vírgula. Ponto final, ele vai escrever ponto final, na verdade. Ah, é? Até que ele colocou ali, né, por exemplo, ó, ponto. Ele colocou assim, ó, tá vendo? Ele às vezes escreve, né? Ponto final. Próximo, né? Parágrafo. Então, tem alguns comandos que ainda a gente precisa aí tentar observar aqui se ele realmente funciona, mas tem que ficar atento, né? Senão você vai ter que falar a palavra ponto toda vez que você vê vírgula, por exemplo. Isso. Ele colocou a vírgula, né? Mas não é sempre, né? Mas vírgula. Então, interessante, né? Tem situações que ele funciona, então ele entende de uma maneira muito inteligente, eu diria, é algo assim, muito interessante, né? Essa apresentação eu fiz, como eu disse, para os professores do mestrado, enfim, para os alunos, e realmente causou um impacto ali, e eu deixei acontecer como eu estou conversando com vocês aqui, ponto. Outra linha. Você tem ideia de quanto tempo 1 hora de entrevista, quanto tempo você leva para transcrever numa situação normal? Como eu disse, no máximo você pode jogar em 30 minutos. Não, mas eu digo, numa transcrição normal, sem fazer, usando o que você está falando aqui, sim. Gastei 10 horas, pelo menos. Não, uma transcrição de 1 hora, 1h30. Aliás, não. 1 hora. Eu ia trazer algumas pesquisas sobre isso, mas nem precisa. A gente tem noção de que realmente, às vezes, são dias, né? São dias aí que você leva. Mas, aqui, ó, se eu colocar pular linha, ele até pulou a linha ali, mas pula a linha. Ele chegou a pular. Mas isso daí eu prefiro fazer manual, né? Para não correr o risco de ter que ficar apagando, né? Ó, pula a linha. Vou ter que colocar o ponto, né? Ponto. Pula a linha. Um teste que eu já fiz, Alessio, eu fiz no Word, que tem uma ferramenta igual, é o digitar. Teste que eu já fiz foi pegar o celular, colocar próximo da captação do som, e ele captou, mas não é fácil, não é comum, por causa da frequência diferente do tom de voz. Além disso, a inteligência artificial que está embutida ali, né? Ela não eu diria que alimentada frequentemente, né?
Então, você depende de uma atualização do software para que tenha. Já o Google aqui, ele é totalmente online, né? Então, traz uma diferenciação importante. Deixa eu interromper. Caso, a inteligência está na nuvem, né? Tá na nuvem. Recurso em nuvem. Isso. Exatamente. A inteligência está no uso muito frequente, né? Tem muita gente fazendo coisas, aí ele tem uma amostra muito melhor do que, sei lá, do que a própria Microsoft conseguiria, né? Com, sei lá, 20, 30 pessoas, o Google tem milhares, né? Então, e é interessante, eu tinha um amigo que fez doutorado, começou, na verdade, ele desistiu, doutorado de tradução automática, ele falou que não tem algoritmo nenhum, pelo menos na época, que talvez por isso que ele tenha desistido, na época não tinha nada assim tão seguro, e aí acho que o Google supera a dificuldade teórica tal, com uma amostra absurda, né, e nem sempre você vê uma tradução do Google Translate, por exemplo, perfeita, mas aí de vez em quando você fala, deixa eu dar uma ajudinha, aí nessa ajudinha é onde o Google está na frente de todo mundo. Eu achei muito interessante que eu fiquei imaginando, o professor Adrian vai trazer uma ferramenta aí escrita em chinês e não sei o quê, mas isso que é bom da internet 2.0, né? Quem faz os softwares é a comunidade, é a rede, né? Quem melhora os softwares, né? Quem gera o conteúdo, né? Nossa, muito bacana, né? É o que chama ovo de Colombo, né? Um negócio que está lá, teoricamente, como chamar? Todo mundo podia fazer, mas quem realmente saiu correndo atrás de ferramenta de transcrição é quem pode falar, essa aqui é a melhor. Eu achei muito legal, eu estou com algumas necessidades de transcrição, agora já não tenho mais. Gostei muito, obrigado, valeu. Show de bola, eu que agradeço aí, a ideia é essa, a gente compartilhar, porque afinal de contas, a simplicidade da ferramenta colabora muito. É como eu falei, você vai pegando algumas práticas ali, né, pular linha, ponto e tal, mas nada que impeça que você tenha uma agilidade maior e com uma fidelidade, né, que você é tão fiel ao que você fala ali, que é impressionante. Isso daí me impressionou na época, e olha, graças a essa ferramenta eu consegui fazer a transcrição. Eu não acreditava, eu fiquei tão, eu juro para vocês, a minha emoção quando eu terminei de fazer a minha transcrição foi de querer contar e foi o que eu fiz, né? Porque foi maravilhoso. E eu sabia das dificuldades, como você acabou de comentar. Então, a gente sabe, a gente ouve as pessoas falando, não, quando você for fazer a transcrição, se prepara. E depois, eu já tinha feito um curso do Evoque para classificação, que eu já estava mais arrepiado ainda, né? E quando eu vi a ferramenta que vocês apresentaram, eu falei, opa, se eu soubesse, já teria também aí mão na roda outra ferramenta boa, mas a proposta é essa, né? Como eu disse, algo simples, rápido, né? Não tinha algo muito detalhado aqui, mas a utilidade aí e o comentário acho que vai enriquecer essa apresentação de vocês aí. Muito bom. E aí, Luiz? Aí o Luiz ia pegar mal se ele começasse fazendo aí um poema, alguma coisa para 3 minutos. Ou cantar uma música, né? Ia cantar uma música. Tá mal. Mas me diz uma coisa, você sentiu que esse jeito que você leu, né, que você foi falando pausadamente e tal, isso foi uma adaptação? Você sentiu que no começo ele era mais, sei lá, ele não conseguia transcrever adequadamente, ou você acha que foi bem tranquilo essa adaptação? Não, muito tranquilo. Eu fiz para que, né, pudéssemos entender que a questão de você falar claramente as palavras é importante. Uhum. Se eu deixar ligado aqui, como eu deixei, a minha fala normal, ele também vai captando, mas eu tenho que prestar mais atenção, né? Em possíveis correções. Então, para que você não tenha problemas, poxa, aí você tem que ver a questão de gramática e tudo mais, já também tem outro peso aí, mas a fala é independente, eu fiz somente para que... E depois tem outro, eu estava lendo, né? Se eu pegar um áudio, e aí eu ouço uma frase e tal, dou uma pausa, aí repito aquela frase, aí é um outro processo, né? Então, eu fiz uma leitura. O processo de você pegar um áudio e observar na tela o que realmente ele está relatando, então, é mais fidedigno ao que você precisa. Porque na leitura não tem como, né? Eu ficar olhando aqui a tela e o texto, a não ser que eu queira só
já saiba as falas, aí de cor, aí é outro assunto. E aí tem outras funcionalidades, né? Mas para transcrição de áudio, ela é mais, a sua fala acaba sendo o que você está ouvindo ali normal, né? Não tem uma preocupação com a fala. A leitura, né? Como eu estava lendo, então geralmente a gente tem. O que é mais interessante também, que você perguntou, é que ao fazer esse processo, você está fazendo uma revisão e está aprendendo de novo com a leitura, que é independente do conteúdo, né? Então é outro fator aí que enriquece também essa prática, né? Sim. E essas transcrições que você fez de entrevistas, as entrevistas eram você e o entrevistado ou era um grupo de pessoas? Eu fiz um grupo focal com 5 professores e eu como entrevistador, né? Tá, e aí eles não falavam um em cima do outro, quer dizer, isso atrapalhou um pouco o processo de transcrição, quando duas pessoas falavam ao mesmo tempo? Como é que você lidou com isso? Não teve, até mesmo porque as perguntas e a maneira com que acontecia a fala em cima do outro, acontecia, mas era um pouco mais raro, né? Porque enquanto um professor dava sua opinião, a gente ouvia, e algum podia entrar com comentário, então eu conseguia digitar, né? O professor tal que está falando agora, né? E tal, enfim, então, sem problema nenhum. Tá, legal. Isso é importante, porque quando você tem muita gente, né, às vezes pode dar um ruído que você já não sabe mais quem é quem, e o áudio captado, às vezes, não é aquele que você está prestando atenção ali, quer dizer, é um processo mais complexo, né? Mas legal que deu para fazer. Muito bom. Se você tiver já a intenção de praticar a transcrição por esse meio, e tiver um grupo focal, né, é legal você direcionar como condutor da reunião, né, agora quem vai falar é o professor Aguinaldo. E aí você conduz ali, porque às vezes você não conhece o entrevistado, não sabe pela voz, você não conhece, então você não sabe quem está falando. Então, é um fator importante aí. Sim, é bom praticar, então, com a ferramenta e depois você aplicar a entrevista, e aí você direciona essa entrevista de uma maneira que tenha mais aderência ou facilidade aí para você conduzir o processo de transcrição depois. Senão, realmente, vamos supor, eu estou fazendo uma entrevista com vocês 3, eu não conheço vocês, né? Então, o tom de voz, eu não sei quem é que está falando agora. Eu tenho que pôr na minha transcrição quem é que está falando. Então, o que eu vou fazer? Então, professor Luiz, dê a sua opinião sobre esse questionamento e tal. Aí o Aguinaldo entra falando, por ele fala, Aguinaldo, só um momento, por favor. Então, você vai conduzindo, já pensando na sua transcrição, né? Só para concluir, agora acho que a gente já está meio que chegando no final aí, interessante a gente só lembrar, né, que de uma transcrição dessa, né, você foi lá, fez uma entrevista e tal, de uma transcrição, então você faz nuvem de palavras, então você pode entrar no R e fazer nuvens de palavras, né, fazer algumas classificações, que é legal. E pode das nuvens... aquele Atlas TI que você mostrou na outra live. Exatamente. Então, importa o arquivo para o Atlas TI, depois você faz a nuvem de palavras, faz as relações, né? Então, cabe bem aí para tudo quanto é pesquisa qualitativa, né? Que você precisa de transcrição, que é muito importante. É isso, né, gente? E aí? Alguém quer fazer algum comentário? A única coisa que eu fiquei um pouquinho decepcionado, que eu imaginava que tivesse um botão lá, tipo, importa esse áudio aqui e traduz como palavra, mas não, parece que é dependente realmente do microfone, né? Mas dá para improvisar nisso, né? Eu bacana, pensei, muito bacana. O que você falou, eu cheguei a pensar, eu falei, eu já tenho gravado, eu não quero ficar replicando, o que eu posso fazer? Olha o que eu fiz, eu peguei uma caixinha de som, amplifiquei o áudio gravado no microfone para que eu não precisasse ficar digitando. Tá? Eu não tenho equipamento profissional ou não tenho equipamento suficiente para fazer isso, mas eu tentei fazer isso, você falou. Então, ou seja, eu tinha no celular, por exemplo, e aí eu coloquei o microfone próximo aqui, para que isso pode ser uma tentativa, né? Que pode ser feito ao invés de você ficar ouvindo e ter que replicar, né? De qualquer forma, dá para tentar fazer isso, né? Mas vai muito da gravação. Se ela estiver se a gravação estiver muito boa, você consegue. Eu me lembrei de uma coisa semelhante ao que o Wilton falou. Por exemplo, vídeo no YouTube e vídeo no TED. Então, depois dele gerado,
a transcrição lá, você consegue captar aquela transcrição em inglês. Inglês. Aí você tem que traduzir. Tá? Isso você consegue fazer. Depois de ter subido para o YouTube, ele ter gerado lá toda a transcrição, aí você consegue. Com certeza, muito bom. Agora eu já posso usar nas minhas transcrições aqui. Já tenho uma ferramenta e tanto para usar aqui. Legal. Muito bom. Deixa eu aproveitar e comentar sobre o curso da pós. Conseguimos aí prorrogar as inscrições, então tem mais aí 2 semanas para inscrição. Eba, dá tempo de você ainda fazer sua inscrição aí para pós. Ô, Lécio, vem fazer a pós em Inteligência de Mercado no Senac. Ó, mais uma pós para sua coleção. Opa. Você já tem 2? 3. 3? Então. 3? Nossa. Eu sei que ele tem um monte. Vamos lá fazer mais uma. Opa, nunca é demais. Isso daí é bom demais. E legal, acho que essa proposta aí voltada para a inteligência de mercado, ela é fora do comum e é o que vai precisar daqui para frente, né? A gente vê hoje, por conta de alguns fatores, você tem, assim como acontece em épocas, né? Depois de passar por dificuldades, é que vão surgindo boas e ótimas oportunidades sendo mais aproveitadas. Então, é muito boa a ideia. Isso mesmo. Beleza, então. Vamos lá, vamos adiante. Deixa eu fazer um convite. Quinta-feira que vem no canal do CRA São Paulo, no YouTube. Estaremos lá, eu, o professor Alfredo e o Fábio Rios, falando sobre inteligência de mercado, inteligência competitiva. Vai ser bacana. É a primeira vez que estaremos lá no canal do CRA, do Grupo de Gestão Estratégica de Inteligência Competitiva. Valeu! Falou, Hilton! Obrigado a todos aí. Valeu, Grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu.